Olá, começamos mais um programa especial sobre as eleições 2016. Nós da TV Univates que estamos conversando com diversos prefeitos eleitos para a gestão 2017-2020. Temos a honra hoje de receber o Emanuel Assen de Jesus, mais conhecido como Maneco, prefeito, na verdade reeleito do município de Taquari. Vai estar conosco nessa noite, batendo um papo, conversando um pouco sobre justamente as questões que permeiam o município. Seja bem-vindo, Maneco. Que bom te receber aqui na TV Univates. E a gente sempre comenta que esse é um espaço muito bacana para o nosso telespectador de Lajeado, especificamente, mas para todo o Vale do Taquari, com certeza, os teus munícipes de Taquari, porque é um serviço importante, passadas as eleições, conhecer um pouco mais da tua história e saber como tu vai colocar em prática aquilo que foi, então, desenvolvido na campanha. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer aí a Univates pelo convite, e parabenizar pelo programa. Eu já assisti com alguns colegas prefeitos, quando fui convidado para comparecer aqui com vocês. É um prazer para a gente poder estar aqui, conversar, se conhecer e também falar aí sobre a nossa cidade, sobre aquilo que a gente fez, especialmente sobre o que está se planejando aí para os próximos 4 anos lá no nosso município. Bom, prefeito Maneco, então, estará conosco a partir de agora, durante 1 hora de programa especial sobre as eleições 2016 e junto com o prefeito, outro apresentador desse programa, toda segunda-feira inédito aqui na TV Univates, o professor Sandro Kirst. Hoje que a gente vai falar com um candidato do PT que venceu, a gente conversou já com prefeitos de outras siglas, e o Maneco que venceu com 8.816 votos no município de Taquari. Importante também a gente mostrar essa outra identidade ideológica, né? Exatamente, acho que essa é uma característica sua, prefeito, que o senhor traz ao nosso programa, nos empresta. Dos 8 prefeitos que nós temos agendados para fazer esse programa, Marcos, o Maneco é o único do PT. Então nós vamos poder ter um detalhamento e uma visão um pouco diferente ou uma característica muito específica que o Maneco vai nos trazer do município de Taquari, mas importante também a fala dele, e a gente salienta isso com o nosso telespectador, é o momento da gente ouvir os compromissos, ouvir toda a parte de encaminhamentos, a parte pós-eleição, mas também tem sido um momento perfeito para a gente conhecer um pouquinho os municípios, saber qual é a situação econômica, qual é a situação social, qual é a situação de saúde, de educação, de segurança dos municípios, porque quando o senhor traz essas informações, a gente também conhece um pouco mais aprofundadamente o município e vamos chegar nesse detalhe aí. Mas a gente costuma começar o programa perguntando e ouvindo um pouquinho do seu histórico. Como é que foi a sua introdução à política? Como é que a política surgiu na sua vida, prefeito? A política, na verdade, surgiu para mim, acho que antes de eu nascer, já a partir do pai e da mãe. Dentro de casa, meu pai concorreu pela primeira vez em 82, pai já falecido, da Arena, da Arena, depois virou... enfim, hoje é PP, mas teve Sim. PDS, PP, enfim, trocou várias Sim. PPB, trocou várias vezes de sigla. E a minha mãe, professora, militante do CEPERGS também, já desde antes, de 70 e poucos, militante do CEPERGS, e depois, imediatamente a partir da fundação do PT, passou a, então, se filiou e passou a militar no PT. Eu brinco sempre que a única vez que eu vi o meu pai e a minha mãe brigando dentro de casa era por conta da política, Meu pai da Arena e a minha mãe, então, veio para o PT. E, enfim, esse histórico todo acabou influenciando, obviamente, muito, tanto eu quanto os meus irmãos, e acompanhei desde sempre, tanto ela quanto ele, e fomos crescendo, e quis aí, enfim, a política que eu seguisse junto com a minha mãe. Uhum. Acho que nós já estava, antes do meu pai falecer, já estava quase convencendo ele a vir para o PT também, mas não deu tempo. Mas, enfim, então foi a partir disto, eu concorri efetivamente a primeira vez em 2004 a vereador lá em Taquari, fui um dos mais votados e o PT não fez legenda para eleger nenhum. Uhum. E aí, a partir de 2004, então em 2008 eu já concorri a prefeito, perdi aquela eleição em 2008, e aí fomos de novo em 2012, e aí conseguimos a vitória e agora de novo, em 2016, a reeleição. E junto com isso, desde os 14 anos, então, que eu me lembro, participar ativamente de todas as eleições. Depois participei de grêmios de aluno na escola, no DCE da Unicinos, na Associação de Estudantes ali em Taquari, depois dentro do PT aqui na região, fui 2 vezes coordenador regional do PT aqui na região. Então, enfim, fui do diretório estadual do PT, da executiva estadual. E aí, depois que comecei a participar,
né? Em tudo aquilo que teve alcance, a gente sempre teve junto para tentar crescer, aprender e poder se desenvolvendo nisso até chegar à eleição propriamente dita. Prefeito Maneco, na verdade a gente teve um ano diferente para as eleições. Nós tivemos um encurtamento, né, da campanha, tivemos 45 dias para se trabalhar. Meios alternativos, como a internet e outros, foram muito utilizados para isso, em função da redução de tempo. Alguns em rádio, tradicionais TV, foram cortados, né? Então, mídias. Como é que o senhor viu essa eleição? O senhor foi eleito em 2012, reeleito agora em 2016. O que mudou na campanha e nesse trabalho? Como é que tu enxerga esse processo agora? As modificações foram muitas, né? Para nós, candidatos, especialmente, acho que para o eleitor também, né? Não só no tempo da campanha, na redução da possibilidade de materiais de campanha, né? Então a placa praticamente sumiu, né? Que era algo muito utilizado. Então, enfim, todas as reduções possíveis, né? As contribuições de campanha, que só podem ser de pessoa física, o que acabou barateando a contribuição de pessoa física junto com a diminuição do tempo e dos materiais, acabou diminuindo muito os custos da campanha, né? O que obviamente é algo muito positivo. Mas eu acho que para todos nós candidatos e para o eleitor foi uma eleição diferente, porque eu acho que nós não estávamos preparados para isso pelo costume, né? Volto a dizer, mudanças positivas. Mas acabou prejudicando, entre aspas, porque eu acho que nós todos demoramos a nos dar conta que tinha uma eleição, né? E eu acho que o tempo do debate foi menor, e como é uma campanha diferente, teve menos debate no sentido, né, dos projetos na cidade, né? Disposição, exatamente. Né? E isso acho que foi diferente para todo mundo. Por outro lado, nós tivemos uma novidade também, que são as redes sociais, Facebook, Twitter, etc., o WhatsApp, né? Que facilita muito a divulgação da informação, e uma informação que nem sempre é verdadeira, né? E a eleição, né, ela é igual em município, no estado e no país também, é um período muito fértil para fofoca, invenção, né? Todas essas questões que a gente sabe que infelizmente acontecem. E aí com as redes sociais isso se dissipa muito rápido, né? Então eu acho que a eleição foi muito diferente nesses aspectos, né? E foi um desafio para todos os candidatos tu enfrentar isso, né? Uma campanha menor, menos propaganda, menos dinheiro, né? E mais fluidez, mais rapidez na divulgação de informações nem sempre verdadeiras, né? E a gente teve que, enfim, se adaptar a isso durante a campanha, né? Porque a gente foi se adaptando conforme a campanha acontecendo, e eu acho que isso foi diferente para todos, mas volto a ressaltar, na minha opinião, as mudanças todas positivas, especialmente o financiamento das eleições, né? De proibir financiamento de pessoa jurídica. Eu acho que este foi o grande ganho para todo o país, né? Que eu acho que, na verdade, os reflexos a gente vai sentir no tempo, não é nesta eleição, é no tempo. Depois de fazer 2, 3 eleições sem o financiamento de pessoas jurídicas com o privado, a gente tem que se acostumar com isso, das pessoas saberem que cada um pode ajudar um pouquinho, ajudar a financiar não o candidato, ajuda a financiar a democracia em si, né? Porque a gente sabe que uma eleição ela tem despesa, isso todo mundo sabe, né? Só que as despesas têm que ser para a eleição e não para fazer grandes, né, campanhas que eu acho que não cabem mais, né, no momento político que a gente está vivendo. Então eu acho que foi uma boa experiência para todos, e ela tem que continuar e tem que amadurecer. O senhor comentou da questão da sua eleição e sua reeleição, e falávamos antes, fora do ar ainda, de que Taquari é uma cidade que costuma ter uma diferença, um pró-eleito muito pequena. E também Taquari é uma cidade que tem um espírito político muito forte. A população tem um envolvimento ou com partidos ou com pessoas. Quer dizer, a cultura política ela permeia a cidade não só no momento eleitoral. Como é que se dá essa característica? Por que Taquari tem isso? Quem consultando o site do TRE ali, né, tem os resultados de todas as eleições. Desde 88, a partir da Constituição, todas as eleições para prefeito em Taquari sempre foram muito disputadas, né? Muito parelhas, né? Independente dos candidatos, mas sempre com grupos definidos na cidade. E, enfim, há um histórico de acirramento sempre nas eleições, né? De acirramento no bom sentido. Sim. Né? E campanhas muito firmes, muito fortes, muito com participação de muitas pessoas, né? Nós e o adversário também, temos caminhadas lá com 1.000, 1.500 pessoas, e aí a gente recebia lá visita de deputado e tal, e os deputados dizendo, pô, a gente não vê isso em lugar nenhum. E o município que tem cerca de 26 mil habitantes? 27 mil habitantes, isso 19, 20 mil eleitores
né, participam efetivamente 15 a 16 mil que fora abstenções e tal. Então há um engajamento muito grande, né, da comunidade em si na eleição. Né? Muito adesivo em carro, bandeira, o pessoal abrindo, né, de que lado está, enfim. Né, o que eu acho positivo, né, porque quanto mais pessoas participarem, né, eu acho produtivo o debate, a troca de ideias, enfim, né, para poder eleger propostas claras, as pessoas saber quem estão elegendo, e a gente sabe historicamente de o candidato ser um na campanha e depois na administração ser outro, né? Quanto mais participação tem, menos isso acontece, né? E lá em Taquari é historicamente um município em que a campanha sempre é muito forte, muito acirrada, as pessoas participam demais, né? Mas, enfim, é o histórico da cidade, eu acho que isso ainda vai perdurar. As pessoas têm essa característica em Taquari, o próprio carnaval lá é muito forte, a paixão da população de Taquari pelas coisas que são da cidade, elas são realmente visíveis para aquelas pessoas que vão até o município e conhecem a cidade, né? Acho que a população de Taquari, ela realmente, né? ela tem vontade de mostrar que é de Taquari. Exatamente, né? E uma cidade que participa, né? Que não se melindra quando tu chama, né, para participar, não só na política, mas, enfim, em outras causas da cidade, em outros eventos, em outras situações, né? É uma cidade muito acolhedora, uma cidade que as pessoas participam, uma cidade muito feliz, muito faceira, né? Enfim, eu sou apaixonado por Taquari, né? Cidade que nasci de lá, tive várias oportunidades para sair, nunca saí, né? Quis construir o futuro lá. E é uma cidade que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está cada vez mais se reagrupando aqui ao Vale e participando também da vida do Vale do Taquari, que é uma característica do nosso Vale, cidades, com exceção de Lajeado, né, que desponta um pouco como cidade maior aí do Vale, mas todas as demais têm uma característica muito comum de ser cidades pequenas e médias, né, e próximas uma da outra, né, todas elas são muito próximas, as divisas, enfim, e o Vale se caracteriza por isso, né, Taquari também tem se reinserido cada vez mais nesta qualidade do nosso Vale. A gente passou um tempo um pouco afastado e eu acho que estamos nos agrupando cada vez mais, isso é importante. Ótimo. Vamos para um breve intervalo, já voltamos para o nosso segundo bloco e aí vamos ver essa situação PT. Como é que o senhor conseguiu desgrudar do peso ser PT neste momento, nessa eleição? Já voltamos. Voltamos para o segundo bloco desse programa especial sobre as eleições 2016, passado o período de campanha, o período de votação, eleitos. Então, os representantes dos municípios, especificamente aqui nós da TV Univates, falando dos representantes dos municípios do Vale do Taquari e também Vale do Rio Pardo, hoje nós recebemos Emanuel Assem de Jesus, o Maneco, né? Ele que já é o atual prefeito no município de Taquari, foi reeleito com 8.816 votos. E nós terminamos o primeiro bloco, professor Sandro, falando sobre questões que envolvem mais a questão da biografia do Maneco, falando também sobre pontos e detalhes talvez particulares até da população de Taquari, né? Da questão do carinho que a população tem pelo pertencimento à terra, pelo fato dos munícipes gostarem tanto de Taquari. E agora nós retornamos com esse programa especial para falar sobre um assunto talvez um pouco mais polêmico, eu diria bastante polêmico, que é a questão justamente do Partido dos Trabalhadores e outros partidos que estão hoje vivendo um momento de realmente transformação no nosso país em função de alguns escândalos que nós percebemos e constatamos via mídias nacionais e que hoje influenciaram diretamente, né? E o que a gente comprova nessas eleições de prefeitos que representam o PT e acabaram não sendo reeleitos ou não foram eleitos. Tu mesmo comentava, né? Não só prefeitos, mas muito a densidade de eleição de vereadores foi pequena. Também. E a gente comentava aqui no início do programa que os nossos próprios representantes que estamos conversando aqui nesse programa especial, o Maneco é o único, então, que representa o Partido dos Trabalhadores. É um assunto muito delicado, né? É importante. Como é que a gente pode olhar para Taquari? Como é que tu descreveria a tua candidatura neste momento e como é que tu conseguiste fazer esse descolamento do peso, do ônus de ser PT num nível nacional a ponto de vencer as eleições? Primeiro, assim, me descolar do PT é impossível. Claro. Né? Ainda mais em Taquari, porque, enfim, eu sempre fui, desde o início, sempre muito claro, né, muito transparente com isso, né, nas posições políticas, né?
Agora, é óbvio, a gente sempre conta determinados fatos, não argumentos, né? É óbvio que o PT sofreu nesta eleição por isso. Né? Aqui no Vale do Taquari, nós tínhamos 5 prefeitos do PT, né? Ficou só um, né? Mas elegemos 6 vice-prefeitos, né, do PT aqui no Vale, mas o número de vereadores também diminuiu. No estado do Rio Grande do Sul, a gente caiu um pouco mais da metade, eram 70 e poucos prefeitos do PT, caiu para 38, né? Enfim, de vereadores diminuiu também quase 60%. Então, enfim, né? É óbvio que algo nesta eleição, né, atrapalhou. Né? Isso é uma obviedade. Diferente da eleição passada, não, né? E das passadas, porque o PT, desde a sua origem, ele vinha num flanco crescimento. Claro. Né? Cada eleição ia crescendo um pouquinho. Né? E nesta, houve uma drástica redução, que obviamente é decorrência também, né, de tudo aquilo que a gente vem observando na política nacional nesses últimos aí 1 ano e meio, 2 anos. Né? Sem entrar no mérito, né? Enfim, mas é um fato que o PT nesse período sofreu. Né? E lá em Taquari não foi diferente, no sentido de que isso também foi utilizado na campanha contra nós. Né? Mas eu acho que no caso específico da cidade, tanto na eleição passada quanto nesta e no decorrer do governo, né, a gente sempre foi muito claro de que ali, né, o candidato, o grupo, a equipe, o objetivo principal é a cidade de Taquari. Né? E para isso a gente, durante todo o período, na eleição passada, nesta e no governo, a gente trabalhou buscando unir a cidade toda em cima daqueles projetos que são importantes para o município. E foi isso também que a gente disse nessa campanha, né? Sem esconder a nossa origem, né? O vice nosso é do PDT, né? Enfim, mas deixando claro, isso aqui é um projeto de cidade, né? Muito claro. Na eleição passada a gente fez, e nesta também, um livrinho com plano de governo, né? Na eleição passada, nesse primeiro mandato, nós cumprimos quase 90% do plano que foi apresentado na primeira eleição. Para esta agora, para o segundo mandato, novamente tem o plano escrito, enfim, né, com objetivos muito claros que nós vamos procurar até o final do segundo mandato atingir também o mais próximo possível dos 100%. Né? Mas acho que o PT passa por um momento, né, que chegou no seu auge, né, com as 4 eleições para a presidência da República. Bom, aí veio a questão do impeachment e todo esse caos aí na política nacional, que em que pese ter prejudicado mais o PT, eu acho que é uma obviedade que ele atinja todos os partidos. Né? Claro. O PT, obviamente, é o mais prejudicado, é o mais em evidência, né? Mas é o sistema político no país, na minha opinião, ele está com problemas claros. Né? Acho que uma parte desses problemas nós vamos resolver no decorrer do tempo com a exclusão do financiamento das empresas, né? Que vamos dizer assim, no DNA de toda esta corrupção que a gente enxerga, né, nível municipal, estadual e nacional, é só observar as notícias, o DNA disso está no quê? Financiamento das campanhas. Aí tem o A, o B, o C, que bom, também faz para si, mas o DNA é o financiamento das campanhas. A partir da proibição do financiamento da pessoa jurídica, nós já vimos nessa campanha muito mais baratos em todos os lugares, e se a gente conseguir segurar isso, porque já tem gente querendo voltar ao financiamento privado, né? Se a gente conseguir segurar isso, eu tenho certeza absoluta que daqui a 2, 3 eleições, né, nós vamos ter as coisas muito mais claras. Né? Então, eu acho que um primeiro passo já foi dado. Agora, eu acho que nós temos que ampliar isso para uma reforma política que possa fortalecer mais os partidos e menos os candidatos. Né? A democracia prescinde de partidos, a gente não pode fugir disso, né? Partidos fortes, para que não fiquem sujeitos, né, a negociações espúrias que a gente enxerga aí por todos os pontos, né? Então nós temos que fortalecer os partidos. Eu acho que outra medida importante é diminuir ou acabar com as coligações proporcionais. Né? Cada partido tem que ter os seus candidatos, se fortalecer. Bom, e depois da eleição se unem de novo para governar. Então, enfim, eu acho que o momento agora é de reflexão, especialmente para nós do PT, mas eu gostaria que fosse para todos, né? Um momento de reflexão para a gente assumir os erros que cometeu, e, enfim, avaliar e construir um futuro. Né? O PT não acabou, ele continua forte, ele continua um dos maiores partidos do país, e eu tenho certeza absoluta que, né, vai depurar e ressurge trabalhando cada vez mais. Tu comentou antes, prefeito, que 90% mais ou menos das propostas que haviam sido colocadas na última eleição foram cumpridas. 88,25%, se eu não me engano. Isso aí, então cerca de 90%. Essa coligação ela tem a intitulação de Mais Mudanças, Novas Conquistas, né?
Como fazer essas novas conquistas nesse novo mandato, já que, na realidade, vocês continuam governando o município de Taquari, independente da sigla partidária e da coligação, que vocês são PT e PDT, e depois tem mais 5 partidos unificados nessa coligação, mas como conquistar novas coisas para Taquari agora, a partir de 2017? Complementa a pergunta do Marcos. Este seu novo mandato é uma continuidade do anterior ou é um novo momento, uma nova proposta, um novo grupo? Acho que são as duas coisas, né? Na primeira gestão, nós tivemos um foco muito claro, né, nos objetivos centrais, né? Primeiro, organizar a cidade, né? Que sentido? O prédio da prefeitura, para dar um exemplo só, o prédio da prefeitura de Taquari tem 30 anos e está lá inacabado. Né? Estamos terminando ele agora e, enfim, né, licitando o restante que está faltando, mas os recursos já garantidos. Então, ou seja, nós ficamos muito tempo na cidade com algumas questões que, inclusive, acho que nos prejudicaram na eleição, né, que deveriam ser feitos e ninguém fez. Prédio da prefeitura. Nós fizemos agora o georreferenciamento, o recadastramento imobiliário de toda a cidade. Então, por exemplo, nós tínhamos no cadastro da prefeitura 9 mil imóveis. Com o recadastramento foi para 14 mil. Então nós tivemos praticamente 5 mil residências, imóveis na cidade que nunca pagaram IPTU na vida. E que nós, a partir do ano passado, começamos a cobrar. Eu tenho certeza que isso nos prejudicou na eleição. Né? Porque, enfim, a pessoa estava acostumada a não pagar. E daí tu cobrar dela é complicado, né? Na véspera da eleição ainda por cima. Né? Então eu acho que isso nos prejudicou, por exemplo, né? Para dar um exemplo de uma ação. Né? Mas, enfim, são coisas que alguém tinha que fazer. E nós tomamos que nós deveríamos fazer isso. Fizemos 2 concursos públicos, reorganizamos toda a máquina administrativa. Nós tínhamos, por exemplo, na área da educação, quando a gente assumiu, quase 90% dos servidores da área da educação eram contratos emergenciais. E contratos emergenciais, historicamente, a pessoa acaba se vinculando ao governo e se obrigando, entre aspas, a fazer campanha para o governo. Nós invertemos essa lógica. Hoje nós temos menos de 20% dos servidores da educação que são contratos, temos concurso, enfim, para qualificar, né, a mão de obra. Então, algumas ações que se nós fosse olhar só para a eleição, talvez a gente tivesse feito. E a gente assumir esse ônus de algumas coisas colocar em ordem. Ou seja, vocês utilizaram esse primeiro momento para estruturar mais o município. Exatamente. E a partir de agora, prefeito? Mas assim, só para completar, na área da saúde, que foi a área que a gente mais investiu, né? Hoje o município de Taquari tem 100% da sua área urbana coberta com posto de saúde, agente de saúde, médico, etc. Nós triplicamos o número de médicos, triplicamos o número de ISF na cidade, né? Todos os postos de saúde que existiam, nós reformamos e duplicamos eles todos e construímos mais 4 novos. Estamos fazendo uma obra no hospital de quase 2 milhões de reais para colocar a lei de UTI. Então, enfim, 15 veículos, uma área que nós reformamos toda a área da saúde no município, né? Infraestrutura básica. Captamos todos os recursos necessários para creches, né? Inauguramos uma, tem mais 2 em obra e tem mais outra começando. O maquinário da Secretaria de Obras, né? Quando a gente assumiu, nós não tínhamos praticamente nenhuma máquina em funcionamento. Hoje nós estamos com o maquinário completo, enfim, né? Só temos que, obviamente, agora o quê? Qualificar essa prestação de serviço. Toda a parte burocrática no que se refere à captação de investimentos, nós organizamos ela toda. Hoje o município foi o 13º município no estado a ter o SUSAF, por exemplo, Lajeado aqui ainda não tem, nós já temos, que é poder autorizar empresas de alimentação de origem animal a vender para todo o estado do Rio Grande do Sul. Taquari já tem. Nós fomos a 49ª cidade do estado a ter a rede simples implantada, né? Inclusive pegamos o modelo de Lajeado Estrela aqui da Sala do Empreendedor e tal, colocamos lá. Então esta parte organizativa da prefeitura, nós não tínhamos, por exemplo, nosso sistema de informática não tinha nota eletrônica, né? Algo que hoje em dia é básico, nós não tínhamos, né? Então, enfim, a gente organizou toda essa situação. O segundo mandato agora, o nosso foco, bom, qualificar a prestação de serviço, na medida em que a gente colocou o serviço a funcionar, a gente tem que qualificar ele cada vez mais. Segundo ponto, que ainda é um problema grave da cidade, que é a geração de emprego. Nós, Taquari, não aproveitou, né, o crescimento que o país teve de 2000 para cá, né, que é inegável, né, que o país cresceu muito, especialmente na área de emprego. A nossa cidade não aproveitou este momento, né? E justamente quando a gente ia aproveitar, veio a crise, né, de 1 ano e meio, 2, o país, o estado e os municípios têm enfrentado dificuldades. Foi quando a gente deveria começar a aproveitar. Perfeito. Nós estamos no final do segundo bloco, eu vou pedir para fazermos o intervalo e na sequência voltamos com esse tema, mas eu vou fazer um gancho aí. Vamos lá. É importante a gente entender um pouquinho o que é a matriz econômica de Taquari, já que falamos dessa questão do desenvolvimento. Vamos para o intervalo e já voltamos com esse tema, então, de emprego e matriz econômica.
Voltamos, terceiro bloco desse programa especial sobre eleições 2016. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Univates Emanuel Assen de Jesus, mas conhecido, né, no mundo da política, na vida pessoal, como Maneco. Ele que foi reeleito no município de Taquari. E terminamos o bloco anterior, professor Sandro, com questões voltadas para como foi, na realidade, esse primeiro mandato de 2012 para cá e, a partir de agora, como é que vai funcionar o município de Taquari na gestão do Maneco. Exato. Só que entramos também na questão econômica, né? Exatamente. O prefeito estava comentando a questão de emprego, né? Que é um elemento importante, que vai ser foco dessa sua segunda gestão. E aí o senhor começava a dizer que Taquari não aproveitou a onda de crescimento que nós tivemos aí na primeira década do século, né? Um pouquinho sobre a matriz econômica de Taquari. O que é que hoje sustenta Taquari? O que é que faz a máquina andar em Taquari? Nossa cidade hoje tem dois focos centrais, né, que são que sustentam o município, como tu disseste, né? Primeiro, nós temos algumas indústrias fortes, né? A Dama, Duratex, a Motasa, Móveis Castro, históricas lá na cidade, né? Todas elas com mais de 30 anos, que geram emprego e renda muito forte, arrecadação muito forte no município. Tá? E o comércio da nossa cidade também muito forte, né? Porque além do município de Taquari, o nosso comércio também abrange os municípios ao entorno, né? A gente pega um pedaço de Triunfo, um pedaço de Bom Retiro, de Itabaí, Fazenda Vila Nova, General Câmara, que é do outro lado do rio, mas tem uma parte da cidade de General Câmara que vem comprar em Taquari também. Então, nosso comércio também muito forte, né? E uma das maiores fontes de geração de emprego e, obviamente, de arrecadação também, né? Depois disso, nós temos a parte da agricultura, especialmente com arroz e eucalipto, né? Que são muito fortes na cidade. E no nosso governo agora, a partir do início, a gente também começou novamente a trabalhar a questão da agricultura familiar, que é um forte de todo o Vale do Taquari, né? E a nossa cidade também, por um período, acabou não apoiando como deveria, na nossa opinião, a questão da agricultura familiar, que, então, enfim, agora a gente começa a investir nisso novamente, né? Mas isso então agora indústria, serviço e tal, comércio, como é que vamos dinamizar isso nesse seu segundo mandato? Nós, então, desde o início da gestão, uma das primeiras medidas foi em março do primeiro ano de governo. A gente decretou de utilidade pública uma área para fazer o distrito industrial, né? Que, enfim, a maioria dos municípios aqui do Vale, por exemplo, sempre já tem há muito tempo e nós não tínhamos, né? Uma área preparada para receber investimentos e que estamos aguardando até hoje ainda a licença ambiental da FEPAM, né? Quase 4 anos depois. Mas, enfim, essa demora é da burocracia mesmo, infelizmente, né? Estamos pressionando para liberar o mais rápido possível. Como eu disse no primeiro bloco, a parte burocrática da cidade a gente arrumou toda. Hoje o município ele é absolutamente preparado para receber qualquer tipo de investimento, né? Que antigamente a gente não tinha os pré-requisitos necessários, hoje a gente já tem. E a nossa foco principal neste segundo momento da gestão, né, é a captação de investimentos para a geração de emprego. Já tem coisas acontecendo, né? Uma indústria média de alteração de veículos que já está se instalando na cidade, um grupo chinês adquiriu uma pequena empresa do município que agora está investindo, né, 2 milhões de dólares ali para construir um novo prédio, já estamos negociando com eles uma outra área. Então, enfim, já há no nosso horizonte boas notícias na área do emprego e nós queremos ampliar elas cada vez mais. E, sem dúvida nenhuma, se tem algo que eu possa destacar para esse segundo governo nosso, que nós vamos dedicar mais do que nunca, vai ser na geração de emprego, né, que é hoje, sem dúvida, a partir do momento em que a gente organizou a infraestrutura da cidade, que a gente fez os investimentos acima do básico na área da saúde, que nos permitem dizer que a nossa saúde tem uma boa relação com a cidade, um bom atendimento, né, comparando com outros municípios. O nosso foco agora é sim a geração de emprego e qualificar cada vez mais a prestação de serviço para o cidadão. Maneco, pelo que a gente consegue perceber na tua fala aqui, ao longo desse programa especial sobre as eleições de 2016, me parece que Taquari andava estagnada, né? Porque em diversos setores, porque como tu comenta, o primeiro mandato foi para colocar a máquina pública funcionando, bem estruturada, a questão da infraestrutura do município, e agora, a partir de agora, a Taquari começa a avançar mais. A que tu atribui isso? Porque tu comenta ali em alguns momentos que, por exemplo, o município não estava preparado com distrito industrial, não tinham algumas pontas, ele ainda não estava alicerçado o suficiente para continuar evoluindo, ou para começar numa crescente, né? Mas, complementando a pergunta, o que faltava? E a partir de agora, nesse momento, que é um momento de crise, um momento estrutural do nosso país, que as coisas estão mais difíceis do que antes, como fazer isso nessa nova gestão? Porque as dificuldades são maiores do que se isso tivesse acontecido antes, né? Enfim, eu acho que o nosso município passou um período
muito tempo com pouca perspectiva para além das fronteiras do município. Nós ficamos muito isolados dentro da cidade, né? E, obviamente, isso, ninguém vai bater na nossa porta e nos oferecer coisas. Faltava relação. Exatamente. Nem para geração de emprego, nem para os investimentos, enfim, obras, ninguém... Bom, eu não consigo contar quantas vezes fui a Brasília e quantas vezes fomos no governo do Estado, né? Bom, mas os resultados apareceram. Em 4 anos foram mais de 50 milhões em obras na cidade, né? Em obras e adquirir equipamentos, né? E começamos também a abrir uma relação com a região, com o Estado, né, na busca de investimentos, participando dos eventos, enfim, colocando o nome da cidade para fatos positivos, né, para que, enfim, a curiosidade na cidade fosse atraída e a gente conseguisse, então, né, que as coisas acontecessem no município. E eu acho que isso, que é óbvio que é algo que demora no tempo, mas está começando os resultados a aparecerem, né? E esta organização administrativa na cidade, eu acho que também já está fazendo e vai fazer cada vez mais diferença para o município crescer e se desenvolver. Se eu pudesse resumir uma crítica construtiva ao nosso passado, talvez tenha sido que alguns prefeitos que passaram, algumas administrações, fizeram coisas mais para a próxima eleição do que para o futuro da cidade. Como eu disse, ninguém que pensa só em eleição vai botar 5 mil cidadãos do município para pagar IPTU, que nunca pagaram e ninguém estava cobrando que pagasse. Ninguém pediu para nós fazer o recadastramento imobiliário, por exemplo. Mas a gente sabe que isso é importante para a cidade, que tem que funcionar, né? Então, são coisas... Nota eletrônica, né? Obviamente que a nota eletrônica ela diminui, né, a questão da sonegação, né? Então, são coisas que a gente foi fazendo no decorrer dos 4 anos, que são algumas ruas, né, da cidade que a gente pavimentou, por exemplo, Vereador Praia, Rua da Paz, Borges de Medeiros, que são ruas grandes, largas e com poucos moradores, mas que são importantes para a cidade fluir, para ela crescer. Sim. Se nós estivéssemos pensando na eleição, talvez a gente pegasse 20 ou 30 ruazinhas pequenininhas com moradores, né? Bom, mas a gente tomou uma opção de fazer coisas que tinham que ser feitas para o futuro da cidade. E eu acho que por isso que a gente conseguiu, e vai conseguir mais ainda agora nesta segunda gestão, poder fazer a cidade crescer, desenvolver e ser reconhecida também no Vale, no Estado, como uma cidade que cresce e progride, né? Obviamente a segunda gestão ela vai ser com mais dificuldades, porque o país, né, no último ano e meio, 2 anos, vem diminuindo o crescimento, né? A crise ela é evidente. Hoje o governo do Estado tem uma série de dificuldades de honrar os seus compromissos, isso também é notícia, só na área da saúde, para o município, são 700 mil reais que o Estado deve na saúde, né, na data de hoje, e para o nosso hospital é mais de 1 milhão. Né? Então, enfim, isso causa muita dificuldade para municípios que dependem, como nós, de repasses da União e do Estado, né, que tem pouca arrecadação própria. Né? E eu acho que essa dificuldade ela vai persistir ainda mais no ano que vem. Espero que o mais rápido possível a gente possa retomar uma roda de crescimento aí no país. E eu acho que isso vai atrapalhar um pouquinho todos os municípios, né? Bom, como é que nós vamos sair disso? Primeiro, trabalhando muito. E aí eu tenho uma vantagem lá que não são todos os prefeitos que têm, porque na verdade eu sempre digo isso desde que a gente assumiu, né? Taquari não tem 1 prefeito, tem 2, né? Porque o vice, o André, ele trabalha comigo de igual para igual. André Brito. Exatamente, 2 prefeitos. Não há, a única diferença é que eu assino, é a única diferença. Porque a gente está lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, nós 2 juntos. Não tomamos decisão sem conversar um com o outro. Foram 4 anos em que a gente divergiu várias vezes, obviamente, né? Mas nunca... A dobradinha se repete sempre, nos 2 mandatos. 100%, né? A parceria 100%. E de muito trabalho. Eu acho que isso é uma vantagem positiva, né? Que a gente teve e vai persistir. A gente tanto eu quanto ele, a gente tem um perfil que a gente resume de levantar a bunda da cadeira, né? De ir para cima, de correr atrás, de nunca dizer que não é possível, né? A gente sempre vai buscar uma alternativa para que as coisas aconteçam, né? E eu acho que isso tem dado resultado e eu acho que é um fator que vai nos ajudar nesses próximos 4 anos. A experiência, obviamente, especialmente minha, porque, né, esses 4 anos eu, obviamente, aprendi muito, né, amadureci bastante, né, a gente vai, né, aprendendo também alguns atalhos, né, de alguma coisa para fazer, eu acho que isso vai ajudar também. A gente perdeu muito tempo, entre aspas, né, organizando a casa, como essas coisas que eu relatei. Não vai ser preciso mais. Agora esta máquina já está andando no outro ritmo de quando a gente assumiu. Eu acho que isso também vai nos favorecer. Tá? E eu tenho certeza que mesmo com as dificuldades do país e do Estado, a gente vai conseguir que o nosso município consiga manter o crescimento que ele vem produzindo nesses últimos 4 anos. Talvez não
com volume de obras, né, mais 50 milhões, talvez não com isso, né, com menos obras, mas qualificando então no outro lado, que é na prestação de serviço, que é na geração de emprego, né, e se a gente não pode fazer a cidade crescer com tanta obra, vamos fazer ela crescer nos outros aspectos, né, qualificando cada vez mais a vida na nossa cidade como um todo, que eu tenho certeza que é possível fazer e recuperar esse espaço que a gente ainda está deixando a desejar para o nosso cidadão no município. Né? Perfeito. Para fechar o nosso terceiro bloco, qual é a situação econômica hoje do município? Como é que estão as finanças do município? É difícil, como de todos os municípios, né, do país, né, com raras exceções. Né? É difícil, mas organizada e controlada. Uhum. Né? Nós estamos fazendo uma série de medidas agora para fechar o ano, né? Vamos turno único, reduzir despesa, etc. Já vimos fazendo né, desde o início do ano. Até porque também, pelo volume de obras, né, que eu relatei, desses investimentos todos que a gente captou no governo do estado e no governo federal, muitas delas em execução e algumas por começar, nós temos muita contrapartida para dar também. Né? Então a gente também tem que se organizar para isso. A gente organizou essas obras no tempo para não pesar as contrapartidas, né? Enfim. Então, as coisas estão difíceis, mas organizadas. Né? Obviamente que a gente, como eu disse, tem que fazer economia e tu não consegue atender determinadas demandas como a gente gostaria ou poderia se fosse uma situação normal. Né? Mas elas estão organizadas, a gente está organizando para fechar o ano com tudo tranquilo, salário dos servidores em dia, nenhuma obra parou, enfim, aquilo que é central nós estamos conseguindo manter mesmo com as dificuldades. Né? A gente planeja e se organizou para que a gente siga neste ritmo de contenção até fevereiro, março ainda do ano que vem. Né? Se tudo ocorrer como está se desenhando o país, nós gostando ou não gostando do impeachment, eu especialmente não gostei, óbvio, né? Mas parece que as coisas, no que se refere à política econômica, se estabilizaram, parece, né? Que se estabilizaram, e a gente tende a, se não crescer, pelo menos manter como está. Acho que não tem como cair mais, né? A própria economia do país, acho que agora ela ou se estabiliza ou volta a crescer um pouquinho. Isso nos dá, então, a expectativa de poder se organizar e poder planejar aí que o ano que vem ele vai ser melhor do que este que passou, porque esse teve a crise, teve a eleição, que mal ou bem, né, todos os municípios acabam se concentrando na eleição. A gente tem aí uma expectativa de que 2017 vai ser melhor do que foi 2016 para Taquari. Muito bem, vamos a um último intervalo do nosso programa e já voltamos com mais um bloco aqui, conversando com o prefeito Maneco. Voltamos para o último bloco desse programa especial, dessa série de programas especiais que estamos produzindo aqui na TV Univates sobre as eleições de 2016. Passado o período de eleições, agora chegou a hora de entender um pouco mais de como os compromissos colocados no período de campanha vão ser colocados em prática a partir da gestão de 2017, que vai até 2020. Especificamente hoje no programa, junto com o professor Sandro Kirst, Emanuel Ascendi Jesus, o Maneco, né? Ele que é prefeito já desde 2012 no município de Taquari e agora foi reeleito, então, com 8.816 votos. A gente vai entrar agora um pouco mais na questão do pertencimento, né, à terra, de como a população de Taquari gosta do seu município, de como ela se envolve. O professor Sandro já tem uma colocação para ti, Maneco, mas só para deixar claro também para o telespectador que na votação que tu tivesse agora nesse ano de 2016, com cerca de 50%, né, 50,13% dos votos, na eleição passada de 2012 foi 49,50%. Como a população realmente se envolve, existe realmente essa questão da identificação partidária, acredito, dos munícipes, porque naquela ocasião foi 8.562 votos para ti quando foste eleito, e agora 8.816. Continua sendo independente da questão, né, hoje do país viver uma outra conotação política, como o município de Taquari continua disputando as eleições, né? Como existe essa paixão realmente pela política, pelo esporte, pelo carnaval, como a questão do pertencimento, né? E o senhor colocava no bloco anterior alguns dos seus propósitos, a questão física, a questão do investimento na infraestrutura, mas Taquari é uma cidade que tem uma característica muito importante, eu acho, muito diferente em termos de regionalidade aqui, que é uma cidade que trabalha muito com a sua identidade de taquariense, né? O orgulho que tem das suas escolas, né? Da formação de professores, toda a questão dos seus cidadãos, seus filhos de Taquari, que já tivemos aí ex-presidente, né? E toda uma identidade com o carnaval. Quer dizer, como é que uma gestão pública em Taquari
considera isso? Porque não é só uma questão de investimento em obra física, também na obra imaterial, que é aquela questão da identidade, efetivamente, do pertencimento, como o Marcos colocava, de ser taquariense. Como é que se faz a gestão disso? Eu acho que isso é uma característica antiga, já importante da cidade, né? Não é só na política, né? Nós tivemos dois clubes de futebol, o Taquarense e o Pinheiros. Né? Primeiro no amador, disputaram muito, depois um profissionalizou, o outro profissionalizou também, né? Chegaram a disputar a segundona. No Carnaval, Batuta e Opa, e antes do Batuta da Opa já tinha o Renascença e o Alvinegro, né? Dos antigos carnavais, né? Aí tu pega o futebol, por exemplo, nos bairros, no Rincão tem o São José e tem o Juventude, tem 2, né, no Rincão. Aí tu pegar antigamente no Passo da Aldeia, né, tinha 2 também. Então, enfim, né, a cidade tem essa característica, né, de divisão no bom sentido, né, não a divisão, mas enfim, da disputa, né, que faz parte da vida e em todas as áreas, e lá em Taquari isso muito forte. E aí, obviamente, também acaba indo para a eleição também, né. Mas aí, para a cidade, eu acho que isso é um ponto positivo. Primeiro, porque faz a cidade crescer. Segundo, porque as pessoas participam mais, né? E, enfim, aumenta o orgulho da cidade, como tu mesmo disseste, né? Nós, nesse ano de gestão, uma coisa que nos surpreendeu muito, assim, eu e o André, primeiro, todo lugar que a gente chegava, né, em Brasília, Porto Alegre, enfim, qualquer lugar, além da cidade ser conhecida, conheciam alguém de lá, né? Alguém que era de lá. Né? Significa que as pessoas dizem que são de Taquari, gostam de ser de lá, né? E nós também, durante esses 4 anos da gestão, recebemos muita sugestão, muita ajuda e muitas portas que se abriram de gente que nasceu ou cresceu em Taquari, que depois teve que sair por alguma razão, né? Mas que toda vez que precisa, volta para ajudar a sua cidade, né? E se preocupa que o município possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Acho que isso também reforça a identidade do município. É reflexo também da colonização açoriana? Eu acho que também da cidade como um todo, né? A colonização nossa, o Vale iniciou por Taquari, mas essa colonização aqui mais, enfim, de alemão, italiano, etc., acabou não chegando para nós, né? Nossa ficou o açoriano, né, que veio pelo rio lá na cidade, né? E fez com que Taquari seja essa cidade acolhedora e que as pessoas tenham orgulho de morar lá, né? E nós também, na nossa gestão, a gente procurou sempre elevar a autoestima da cidade cada vez mais, porque ela estava, assim, um pouquinho escondida, né? A fomentar o carnaval, o nosso Natal açoriano, né? A gente fez todo o esforço para que ele fosse cada vez maior e refletisse no Vale como um todo, né? A gente procurou também, o André, uma postura que a gente adotou os 4 anos, né? A gente nunca deu uma entrevista, nunca falou no microfone ou em nenhum lugar reclamando de nada. A gente deixava para reclamar entre nós lá, né? Dos problemas entre a gente. Mas a gente sempre quis elevar a autoestima das pessoas e não é possível, dá certo, vamos trabalhar que vai funcionar. Enfim, para quê? Para fomentar esta atitude positiva nas pessoas, né? Para que elas sintam confiança na sua cidade e, obviamente, confiança em si mesmo, para poder, né, ter coragem, né, de buscar os seus objetivos, e quando a pessoa busca o seu objetivo individual, ela também faz com que a sua cidade também possa crescer junto, né? A gente procurou fomentar isso nesses 4 anos que estão se encerrando agora, e vamos, obviamente, nesses próximos 4, fomentar isso cada vez mais. Porque a gente tem, sim, orgulho na cidade, né? Tanto eu quanto o André, a gente é apaixonado por Taquari, a gente caminha na rua observando o que pode melhorar, o que não pode. A gente se preocupa muito com as coisas que a gente não consegue fazer, porque, enfim, né, tem um limite orçamentário, a gente não tem perna para poder resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Isso nos causa um estresse tremendo, né? Eu brinco lá, se pegar uma foto minha de quando eu assumi 4 anos atrás e comparar com a de agora, é quase reconhecível, né? O cabelo tá branco, tô careca, enfim, né? Mas tô feliz, faceiro, fazendo o que a gente gosta. E aí, né? tem uma questão, professor Sandro, que a gente acabou não tocando ainda no programa, mas quando o Maneco comenta que ainda tem coisas que vai ter que fazer nessa nova gestão, a questão da relação com os poderes, né? Sim. E a relação também do Executivo com o Legislativo. Como é que vai ser essa relação em 2017? De 9 vereadores, 5 são aliados, né? Eu acho, sim, 5 são dos nossos partidos, eu diria assim, né? Mas Taquari tem um histórico também, desde 88, desde fim das primeiras, desde a nova Constituição, enfim, desde sempre, de ter câmaras de vereadores e vereadores sempre preocupados com a cidade, né? Então, nesses nossos 4 anos que passaram, a maioria das votações foram de 9-0. Foram raras que não foram.
mas a gente também procurar fazer o debate antes, né? Antes de colocar em votação, enfim, de procurar os consensos, de também não fazer nada muito polêmico nesse sentido, enfim, porque a cidade tem os vereadores da cidade têm essa história de ajudar a administração, né? Eu tenho certeza que vai continuar assim nos próximos 4 anos, mas vereadores participativos, que fiscalizam, que dão opinião, que dão sugestões, né, que vão no gabinete, que a maioria, né, com raras exceções, né, participam e querem a cidade andando, né? E a gente tem certeza que vai continuar isso pelos vereadores, tanto os que se reelegeram, como os novos que estão entrando. Todos... Como é que foi essa? Dos 9, quantos se reelegeram? Se reelegeram 5, 6 se reelegeram. 3 né? novos. Isso, e 3 novos, né? Mas todos os conhecidos, todos a gente sabe que são pessoas preocupadas com a cidade e que vão trabalhar para a cidade crescer e se desenvolver. Mas junto então com a gente em parceria. até nessa questão, Taquari diverge um pouco do restante dos municípios, que então Sim. não houve uma reformulação da Câmara de Vereadores como nas outras cidades. Eu acho que a população de Taquari reconheceu este trabalho, né, dos vereadores que, enfim, durante os 4 anos passados estavam ali junto, inclusive os que não se reelegeram, mas ficaram de suplentes, foram muito bem votados, né, mesmo não elegendo, fizeram uma excelente votação, né, e vereadores novos que agora estão entrando, né, mas com um perfil que eu tenho certeza que vão colaborar para a cidade crescer e se desenvolver cada vez mais, né? Então a nossa perspectiva, nesses próximos 4 anos é manter o diálogo com a Câmara, é trazer eles para trabalhar junto, a participar, a dar opinião, a debater, a nos fiscalizar, obviamente, que esta é uma função também dos vereadores de fazer, né? Mas que no centro de tudo sempre esteja, né, aquilo que é importante para o município. Já foi nos 4 anos nosso, foi nos anos dos prefeitos anteriores, nada em Taquari trancou, né, ou deixou de ser realizado, ou atrasou por conta de alguma disputa política na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que vai ser assim. Perfeito. A gente sempre pergunta também sobre como é a relação que o senhor propõe com o cidadão. Qual é o seu entendimento de transparência, de comprometimento? Como é que isso que o senhor está nos dizendo hoje vai ser posto ao cidadão e como é que ele vai poder acompanhar a execução disso e participar desse processo durante os 4 anos? Então, só relatar brevemente o que nós fizemos nesses primeiros 4. Nós praticamente não tínhamos nenhum site na prefeitura, né, do município. Hoje nós temos um site 100% transparente, onde tudo que se refere a finanças, contratos, recursos humanos, é possível consultar o salário dos servidores no nosso site. Somos um dos poucos municípios que faz isso, que libera o salário, as diárias, hora extra, enfim, para consultar. Então, nosso site hoje é 100% transparente. Que, aliás, todos deveriam fazer, todos porque deveriam hoje fazer é lei... cada vez mais. É né? a lei da transparência. Nós, desde o início da gestão, fizemos um programa chamado Prefeitura na Rua, né? De 15 em 15 dias, prefeito, vice e os secretários, todos num bairro, numa região da cidade, ouvindo, debatendo e procurando resolver os problemas. Fizemos algumas edições especiais nas escolas, com idosos e tal. Paramos agora nesses 6 meses da eleição, vamos retomar agora no início do ano que vem, ou seja, ampliando cada vez mais o diálogo, né, com as pessoas. Toda a entrevista que dei na rádio, e dei bastante na rádio lá de Taquari, né, telefone aberto para as pessoas ligarem e fazer pergunta no ar, né? E a lâmpada, isso e aquilo, enfim, né? Todas as questões, né? Eu e o André temos uma característica muito forte, que é de participar muito, né, de ir em reunião, de estar presente. Vamos ampliar isso cada vez mais também na cidade, né? Então, a nossa expectativa é cada vez mais ampliar esse diálogo, né? A gente atende na prefeitura, então, enfim, nós somos prefeito, vice, secretários, vereadores, a gente é servidor público, né? E o nome já diz, nós temos que estar a serviço do público, 24 horas por dia à disposição, né? A gente sabe que não consegue resolver todos os problemas, mas no mínimo a gente tem que estar lá, tem que escutar, tem que conversar e procurar alternativas, né? E a gente tem conseguido isso nesses 4 anos que passou, e eu tenho certeza que só vai melhorar agora daqui para frente esse diálogo com a comunidade. A gente ainda tem os 30 segundos finais, tem 2 minutos para encerrar esse programa, mas, prefeito, as caras, os nomes, esse período agora que não vai ser de transição porque continuou o mesmo governo, mas como é que vai funcionar Taquari com relação à máquina pública, quem vai gerir as pastas, isso já está sendo discutido e mudanças vêm por aí ou vai ser mais ou menos aqueles nomes que já estavam gerenciando o município de Taquari a partir de 2017? O senhor tem 1 minuto só para a resposta. Eu falo isso lá e tem gente que não acredita. Eu e o André não sentamos para conversar sobre esse assunto ainda, por incrível que pareça, né? Passado aí 30 dias da eleição. Nós estamos agora preocupados, enfim, fechar as contas para o final do ano, pelas dificuldades que tem, né? E de garantir que nenhuma obra que a gente vem executando pare mediante essas dificuldades. Esse é o nosso objetivo central até o final do ano, né?
Com a diplomação, chegada do final do ano, nós vamos tranquilamente debater isso. Obviamente que vai haver mudanças, é normal, né? Enfim, uma nova gestão, em que pese ser uma gestão de continuidade, né? Mas é uma nova gestão, um novo período. Nós temos novos atores na política, né? O eleitor escolheu eu e o André repetido, mas escolheu novos vereadores, enfim. Isso é natural da política que essa recomposição seja, então, agora reorganizada, diante daquilo que o eleitor indicou e diante daquilo que a gente planejou como prioridade. Isso vai ser reorganizado, reagrupado, e no momento oportuno nós vamos, né, sentar com os partidos, com as lideranças da cidade, discutir e organizar. Mas não é essa a nossa preocupação agora. A nossa preocupação é fechar o ano, organizar a casa e poder plantar mais semente aí para florescer aí nos próximos 4 anos. Muito bem, prefeito. 30 segundos para a sua mensagem final, mais diretamente ao cidadão de Taquari. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez para a Univates, para vocês, a oportunidade, dar os parabéns pelo programa, que ampliem cada vez mais esse diálogo também aqui dos meios de comunicação como um todo, com os políticos, né? Acho que isso é cada vez mais importante, o político prestar contas do que está fazendo. Aí, para a nossa população lá de Taquari, e enfim, nossos amigos aqui do Vale de Taquari também, né, vão ter sempre em mim, no André, na nossa gestão, né, podem ter certeza absoluta o comprometimento, primeiro com a nossa cidade, mas também com as causas do Vale. A gente é irmão, a gente é um vale com cidades próximas, pequenas, e que a gente tem que trabalhar unido para trazer conquistas para todos nós, né? As nossas cidades não são ilhas isoladas, a gente tem que trabalhar em comunidade, em conjunto. Eu acho que isso é um papel que a gente tem que exercer agora, né, cada vez mais daqui para frente. E deixar aqui um abraço todo especial para o nosso eleitor, cidadão de Taquari, não só o que mora lá, mas o que mora em todo o Vale e está aqui nos assistindo hoje. Eu e o André só temos a agradecer pela confiança depositada por poder governar nossa cidade por mais 4 anos, e podem ter certeza absoluta, vão ser mais 4 anos de muito trabalho, de muita responsabilidade e de muitas conquistas para a nossa cidade, que a gente tanto ama e tanto quer ver crescer e se desenvolver cada vez mais. Nós que agradecemos as suas palavras, né, em relação ao nosso compromisso aqui com a comunidade também em estar levando as propostas, né, tudo que foi colocado no período de campanha, então, para o nosso telespectador. A gente agradece também a sua presença aqui, assim como dos outros prefeitos. Professor Sandro Kirst, hoje, então, chegamos ao final desse programa com o prefeito Maneco, reeleito no município de Taquari. Toda segunda-feira a gente sempre tem um bate-papo com aqueles representantes que vão governar os municípios do Vale do Taquari e Rio Pardo a partir de 2017 até 2020. E um prazer especial, né? Um prazer especial a gente ter o prefeito aqui de Taquari, que é nossa cidade-mãe de todo o Vale de Taquari. Agradecemos muito, e a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com mais um prefeito nessa sequência de programas especiais com os prefeitos eleitos aqui do Vale. Boa noite.